Bom dia, crianças! Bom dia, como vão vocês? Tudo bem? Graças a Deus. Hoje nossa aulinha vai ser um pouquinho diferente. Não vamos estudar hoje sobre Davi, porque hoje nós vamos falar da Páscoa, não é? Hoje o mundo inteiro comemora a ressurreição de Jesus. Então, nós também vamos falar, não é, sobre a morte e a ressurreição do nosso Salvador. Tá bom, crianças? Mas antes vamos cantar, não é? Nossa música de abertura. Um bom dia pra você, a nossa aula já vai começar. Vamos todos escutar o que Deus tem para nos falar. O que Deus tem para nos falar. Isso mesmo. E vamos orar. Onde você estiver, pense agora no Senhor, baixe sua cabeça e no final, concorde comigo falando amém. Tá certo, crianças? Então vamos orar. Ó nosso Pai querido que está nos céus, chegamos a Ti, Senhor, nesta manhã com alegria. Ó Deus, com muita alegria, porque o Senhor é bom. Um dia o Senhor nos amou primeiro, providenciou o meio de nos salvar, ó Deus, enviando o Seu Filho para morrer naquela cruz. E nós Te louvamos, ó Pai, porque hoje nós recordamos, ó Pai, que o nosso Salvador morreu sim, mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou, venceu a morte para sempre. E por isso, ó Pai, nós nos alegramos, porque temos essa salvação. Se o nosso Salvador não ressuscitasse, não adiantaria nada, mas graças a Ti, ó Pai, Ele vive, Ele ressuscitou, venceu a morte para nos dar vida eterna. Como nós agradecemos, ó Pai, por essa tão grande salvação. E, ó Pai, perdoa mesmo nossas faltas, onde nós falhamos e fazemos coisas que não foram do seu agrado. Perdoe-nos, ó Pai, e abençoe este dia tão especial. Abençoe as nossas crianças, onde quer que elas estejam. Cuida mesmo, ó Pai, de cada criança e suas famílias. Abençoe a nossa aula. Oramos isso com gratidão. No nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, crianças? E graças a Deus, né? Então, hoje nós vamos cantar uma música que fala, não é? Da morte e ressurreição de Jesus. Eu creio que vocês já conhecem essa música, é bem antiga, né? Então, vamos cantar. Um dia lá na cruz, por mim morreu Jesus, seu sangue derramou, das culpas me lavou, morreu, ressuscitou e para o céu voltou. Cristo vive, Cristo volta, com Ele ao céu eu vou. Desculpa, crianças. Mais uma vezinha. Um dia lá na cruz, por mim morreu Jesus, seu sangue derramou, das culpas me lavou, morreu, ressuscitou e para o céu voltou. Cristo vive, Cristo volta, com Ele ao céu eu vou. Isso mesmo, criança, você tem essa esperança? Sim, o nosso Salvador vive e um dia Ele vai voltar. Todos aqueles que receberam Ele como Salvador vão poder ir com Ele naquele dia quando Ele voltar. E você está pronto? Está preparado? Se não, prepare-se, não é? Jesus fala que o único caminho para o céu é Ele mesmo. Ele diz na sua palavra, lá no livro de João, capítulo 14, versículo 6, o Senhor Jesus fala: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Ele é o caminho, né? O caminho para o céu. Vamos cantar uma outra música que fala da morte e ressurreição de Jesus, tá? Por suas ovelhas morreu, por elas a vida Ele deu. O meu bom pastor me tem tanto amor, que por mim sua vida Ele deu. Ó que amor! O amor de Deus, não é? Tão grande amor. Vamos cantar. Por suas ovelhas morreu, por elas a vida Ele deu. O meu bom pastor me tem tanto amor que
por mim sua vida ele deu, por suas ovelhas morreu, por elas a vida ele deu. O meu bom pastor me tem tanto amor que por mim sua vida ele deu. E é isso, crianças. Ele tem tanto amor para mim e para você que ele um dia, não é? Deu a sua vida só para nos salvar. Lá em João 3,16, nós lembramos aquele versículo que todas as pessoas conhecem bem, não é? Tantas pessoas que já são cristãs, como aquelas que ainda não são. Todos podem muito bem lembrar desse versículo de João 3,16. É um versículo de ouro na Bíblia, não é? Que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então, é verdade. Deus amou tanto o mundo, tanto ele amou você e eu, que ele deu seu Filho único, não é? Unigênito quer dizer único, para nos salvar, para que nós pudéssemos ter vida eterna, vida que dura para sempre, não é, crianças? Graças a Deus por isso. Tem uma outra musiquinha, que eu não tenho um cartaz aqui, mas diz assim: cantemos com alegria, Jesus ressurgiu. Cantemos que ele a morte venceu, Jesus o Senhor ressurgiu. Cantemos com alegria, Jesus ressurgiu. Cantemos que ele a morte venceu, Jesus o Senhor ressurgiu. Graças a Deus, ele venceu a morte, ressuscitou. E hoje, crianças, nós temos aqui um versículo, lá na Bíblia, né? No Novo Testamento. Na segunda parte da Bíblia, o primeiro livro, que é o Evangelho de Mateus, tá? Vocês já sabem, não é? Que a Bíblia, a palavra de Deus, ela está dividida em duas partes, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, não é? E hoje o nosso pedacinho nós estamos pensando nele, está na segunda parte da Bíblia, lá no Novo Testamento, no primeiro livro do Novo Testamento, que é o Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 28, versículo 6, diz assim, ó. Isso, crianças, foi um anjo que falou para as mulheres. Olha o que ele disse. Ele não está aqui. Estava falando do Senhor Jesus Cristo. Ele não estava lá no túmulo. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede onde o Senhor jazia. Então ali, não é? Justamente foi o que o anjo falou para aquelas mulheres naquela manhã do primeiro dia da semana. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia, onde ele estava, mas agora não mais, porque ressuscitou, graças a Deus, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a Páscoa. Nós já sabemos, não é, crianças, que Páscoa é passagem da morte para a vida. O Senhor Jesus ressuscitou, sim, mas antes ele passou, né, por um grande sofrimento. Ele morreu naquela cruz, foi crucificado, sofreu uma morte muito dolorida, tudo por amor. Tudo porque ele me ama, tudo porque ele ama você. Então, hoje, eu tenho aqui, né, uma caixinha de ovos coloridos. E esses ovos coloridos, cada um traz um símbolo da Páscoa, do que é a Páscoa, que não é os coelhinhos, que não é troca de ovo de chocolate, não, a Páscoa é bem diferente. Nós podemos estudar pela palavra de Deus e saber, não é? Cada um deles aqui tem um significado bem diferente. Então, nós vamos começar aqui, né, falando desse aqui, desse azulzinho. Vou tirar para vocês, tá? Falando desse aqui. Esse azulzinho, esse azul bem forte, não é? Ele aqui dentro traz algo. Sabe o que traz aqui? Traz um jumentinho, não é? Um jumentinho
Esse jumentinho é o símbolo da Páscoa, porque a Bíblia diz que antes do Senhor Jesus, ele usou um jumentinho. E ele montou naquele jumento. E ele entrou lá na cidade de Jerusalém, montado naquele jumento. E as pessoas estavam, né, aplaudindo e saudando, dizendo: Hosana nas alturas, Hosana, viva o rei, saudando Jesus. Isso está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 21, versículos 1b até o versículo 8. Conta essa história. Nós não vamos ler aqui agora por conta do tempo, né? Mas é isso que representa, tá? Então, nós temos também aqui, ó, o rosinha. O ovo rosinha, sabe? O símbolo dele aqui. O que é que tem aqui dentro desse ovinho? Ah, crianças, olha, 30 moedas de prata. Essas 30 moedas de prata foram exatamente, né, as moedas que aquele Judas, o discípulo de Jesus, que traiu o Senhor Jesus, ele vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Naqueles dias, não é? Quando estava pertinho do Senhor Jesus celebrar a última ceia com eles, ele ali, não é? Estava querendo muito vender o Senhor Jesus e conseguiu. E vendeu Jesus. Ó, crianças, a vida do nosso Salvador custou 30 moedas de prata. Pense, crianças, pense que coisa, não é? Também nós temos aqui esse ovo lilás. O que será que tem aqui dentro, não é? Nós vamos descobrir. Olha, crianças, que temos aqui um cálice. E nós sabemos que o Senhor Jesus, naquela noite, não é, que ele foi traído, ele ceou pela última vez com os seus discípulos. E a Bíblia fala, lá no livro de Mateus, capítulo 26, versículos 27 e 28, que o Senhor Jesus reuniu ali, não é, naquele lugar com seus discípulos para tomarem a última ceia. E ali Jesus tomou o cálice, tomou o pão também. E ele disse naquela ceia, primeiro ele falou com o pão, né? Tomai e comei, todos vós, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Então, depois ele pegou o cálice e ele falou, este cálice é o cálice da salvação. Então, ele falou do seu sangue, né, que representava, esse cálice representava o sangue de Jesus, que ia ser derramado daqui a pouco, né, naquela cruz. Então, crianças, os discípulos ficaram meios assim, não é? Sem entender, mas o Senhor Jesus, que é um Deus onipotente, onisciente, onipresente, sabe todas as coisas. Ele sabia quem iria traí-lo, ele sabia tudo o que iria acontecer. Naqueles dias o Senhor Jesus sabia. Por isso ele estava preparando, não é? Os seus discípulos. Agora nós temos esse aqui, muito bonito, laranja, não é? O que será que aqui tem dentro dele? Umas mãos orando. Sabe, crianças, Jesus, depois de cear com seus discípulos, a Bíblia diz que ele, junto com os discípulos, cantaram um hino e depois Jesus foi para o jardim. Lá no jardim, o Senhor Jesus foi orar. Ele orou muito a Deus. E a Bíblia diz, né, que ele até falou naquela oração, Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então ele estava pronto, crianças, para fazer a vontade de Deus. Era uma hora muito triste, era sim, uma hora dolorida. Mas o Senhor Jesus estava pronto para fazer a vontade do Pai. Por isso que ele disse, todavia seja feito o que tu queres e não o que eu quero. Ali o Senhor Jesus estava orando e a Bíblia nos ensina que quando ele estava orando ali, ele sofreu tanta agonia, que até o seu suor foi transformado em gotas de sangue. E gotas de sangue, crianças, do meigo rosto de Jesus caía, né, até o chão. Oh, que dor, né? Que dor que o nosso Salvador estava sentindo ali. Depois nós temos aqui, ó, mais um. Esse verdinho aqui. Esse ovinho verde, né? Aqui. Tem aqui dentro, ó, um chicote. E sabe, crianças,
Eles prepararam aquele chicote de couro. Não era assim pequenininho e nem era assim lisinho, não. Na ponta daquele chicote tinha uns dentes assim, que quando eles chicoteavam as costas do Senhor Jesus, aqueles dentes, né, entravam na carne e o sangue espirrava. Foi muito sofrimento. Eles bateram muito em Jesus com aquele chicote, não é? Ele já nem aguentando, caindo, e eles mandando levantar e batendo muito, com muita força, no nosso Salvador. Ó, que tristeza! Quanto ele sofreu, né, crianças? E tudo por amor de nós, para nos salvar. Então, nós temos também um amarelinho. Olha, esse ovo amarelinho também traz um objeto que Jesus passou muita dor com esse objeto. Sabe o que foi? Olha, a coroa. Crianças, aquela coroa era uma coroa de espinhos. Eles teceram, né? Fizeram uma coroa de espinhos. E eles colocaram aquela coroa de espinhos na cabeça do nosso Salvador, não com gentileza, não, crianças. Eles colocaram aquela coroa de espinhos com muita força mesmo, que quando eles colocaram, o sangue do Senhor Jesus espirrou, a face de Jesus estava toda, né, machucada, estava toda ensanguentada por causa das pancadas que ele estava tomando, dessas coisas que ele estava sofrendo. Então, aquela coroa de espinhos foi horrível. Isso está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 27, versículos 27 a 29, fala, né, dessa coroa que eles colocaram, dizendo que um rei precisa de uma coroa. E logo, né, teceram aquela coroa tão cheia de espinhos. Olha, crianças, os espinhos não eram espinhos pequenos, não, que nem os pregos, não é? Era tudo muito grande. Os espinhos, crianças, eram espinhos grandes, que quando eles desfiaram, esses espinhos foram até o fim na carne, né? Na cabeça do Senhor Jesus. Imagine que dor que o nosso Salvador sofreu quando foi ali, né? Recebendo aquela coroa de espinhos tão horrível. Foi muita dor, crianças, muita dor mesmo. Também tem outro objeto aqui. Nesse ovinho aqui amarelo cor de ouro, nós temos dentro dele, ó, a cruz, né? Objeto de maldição. A Bíblia diz que maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Jesus sofreu maldição. Depois de tanto sofrimento, crianças, ele também foi pregado naquela cruz. E como eu já falei, eram pregos grandes, pregos nas mãos, pregos nos pés. Eles bateram sem piedade, não é? Pregando as mãos de Jesus com aqueles pregos naquela cruz, que não era uma cruz pequenina assim, mas era uma cruz bem grande de madeira, e que Jesus carregou aquela cruz por muitas horas, não é? Pelas ruas de Jerusalém. Como nosso Salvador sofreu, como ele sofreu, tudo para nos salvar, tudo para nos salvar. Também nós temos outro objeto aqui, ó, crianças, dado. E para que serve o dado? O dado, eles usavam para lançar sortes. Quando Jesus estava sofrendo bastante, pregado naquela cruz, eles resolveram, né, lançar sortes para ver quem ficaria com a roupa de Jesus. E então ali eles jogaram, né, o dado para ver quem ficaria com a roupa do Senhor. E ali eles deixaram o Senhor Jesus sem roupa, né? Tiraram sua capa e machucando bastante o Senhor, batendo muito nele, não é? Escarnecendo, quer dizer, escarnecendo, zombando, né? Todo o tempo zombando e dizendo: você não diz que é rei, você não diz que é Deus, então saia daí. Crianças, até os dois ladrões que estavam ali, um deles estava blasfemando, dizendo: olha, se você realmente é Deus, salve-se a si mesmo, salve nós também. E ali todos eles, não é, estavam zombando e zombando. E o Senhor Jesus, sempre calado. Sabe, criança, naquela cruz, Jesus apenas falou 7 palavras. 7 palavras. E não questionava com ninguém. Sempre ali sofrendo. E só levando o peso do seu pecado, do meu pecado ali. Sofrendo muito, não é? Mas ali quieto, sofrendo tudo, calado.
Então, crianças, lá em Isaías tem um versículo que diz que ele foi levado, né, para o matadouro, para a cruz. Foi levado como um cordeiro, não abriu a sua boca. Ah, ele agradou ele ser moído, porque ele nos ama, foi por amor. Então, ele sofreu tudo isso só para nos salvar. Nós temos também outro ovinho, é o roxo. Vamos ver, não é? Esse ovo roxinho, o que é que tem aqui dentro? Ah, crianças, tem, ó, tá vendo? Uma lança, olha aí. Essa lança foi justamente, crianças, a lança que eles usaram para ver se o Senhor Jesus estava morto. Porque o Senhor Jesus foi crucificado ali entre dois ladrões, um do lado, um do outro, ele no meio. E ali, crianças, quando estava perto, né, do dia de celebrar a Páscoa e tudo, não podia ninguém ficar ali naquela cruz, tinha que ser tirado dali. Então, certamente o governador, todos eles, o sinédrio, né, deram ordem que se tivesse ali algum vivo, era para quebrar as pernas, para que pudesse morrer logo. E assim foi. Eles quebraram as pernas dos dois ladrões, mas quando chegou em Jesus, a Bíblia diz que eles olharam. E o Senhor Jesus já havia morrido. Ele sofreu, crianças, o dia inteiro. Mas a Bíblia diz que às 3 horas da tarde, ele inclinou a cabeça e ele gritou: está consumado, nas tuas mãos, ó Pai, entrego o meu espírito. E ali ele morreu. E quando aqueles soldados vieram para verificar se ele estava vivo realmente ou tinha morrido, eles pegaram uma lança e enfiaram aquela lança com muita força, assim no lado do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que saiu sangue e água também. E eles perceberam que Jesus já estava morto. Por isso não quebrou as pernas do Senhor Jesus, porque também na Bíblia está escrito que nenhum dos ossos do Senhor Jesus seriam quebrados. Deus, ele sempre cumpre a sua promessa, a sua palavra. Deus nunca falha. Ele sempre faz aquilo que ele diz. Então, crianças, eles, né, vieram ali e ficaram ali observando e ficaram ali vigiando, não queriam sair dali de jeito nenhum para que ninguém roubasse, eles pensavam, né? O corpo de Jesus. Mas assim que o Senhor Jesus morreu, haviam dois homens que amavam muito Jesus. Um era José, lá de Arimateia, o outro Nicodemos. Ó, eles amavam o Senhor Jesus e eles não queriam que o corpo de Jesus ficasse naquela cruz. Por isso, quando eles sabiam que Jesus estava morto, eles vieram e pediram a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus daquela cruz. Então, Pilatos deu permissão e eles vieram e, sabe, eles trouxeram um lençol de linho, tá vendo, crianças? Não era um pedacinho assim, era um lençol grande de linho fino. E eles tiraram o corpo de Jesus daquela cruz, enrolaram naquele lençol. E ali mesmo, onde Jesus fora crucificado, havia um túmulo, havia uma rocha escavada, que ninguém nunca tinha sido sepultado. E eles então tiraram o corpo de Jesus da cruz, enrolaram naquele lençol de linho branco e colocaram lá naquele túmulo. Depois que eles colocaram lá naquele túmulo, a Bíblia diz que eles então, ó, os soldados que estavam ali, né, que tinham assim uma desconfiança que os discípulos viriam e que iam roubar o corpo de Jesus, então eles todos falaram que tinham de colocar uma pedra bem grande para que ninguém roubasse o corpo de Jesus. E realmente, né, foi colocada, ó, não uma pedrinha assim pequena, não, foi uma grande pedra que foi colocada na boca do túmulo e eles selaram a pedra para que ninguém pudesse tirar o corpo de Jesus dali. E ali, crianças, todos eles foram embora, né? Ficaram alguns soldados ali, vigiando o túmulo, mas a maioria foram embora, foram para suas casas, né? E Jesus ficou ali. Mas a Bíblia diz que no primeiro dia da semana, as mulheres, elas estavam ansiosas para ir ao túmulo. Elas queriam colocar perfume, né, na sepultura de Jesus. Então elas se juntaram, algumas mulheres que amavam Jesus, sabiam que ele já estava morto.
E elas foram ali para colocar perfume na sua sepultura. Elas foram muito cedo, elas se combinaram. Vamos muito cedo, antes do sol nascer, para que ninguém possa nos ver. E assim elas foram, muito cedinho. Mas crianças, quando elas foram se aproximando daquele jardim, porque era, né? O túmulo estava ali, naquele lugar, naquela montanha, onde tinha realmente aquele jardim, aquela montanha ali, aquela pedra, né? Estava ali. E elas olharam de longe e elas já viram que a pedra estava fora do lugar. As mulheres ficaram muito tristes, elas ficaram surpresas, perguntaram uma para outra: olha, a pedra está fora do lugar. Quem será que tirou a pedra? O túmulo está sem a pedra, o túmulo está aberto. E elas ficaram muito mesmo surpresas, não é? Perguntando uma para outra, tão nervosas, querendo saber o que aconteceu. Mas quando elas se aproximaram, a Bíblia diz, né? Que lá havia um anjo sentado naquela pedra. E ele falou exatamente o versículo que nós lemos aqui no princípio da nossa aula, em Mateus 28:6, onde falou para elas: por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde e veja o lugar onde ele jazia. Então elas olharam e o túmulo estava vazio. Aleluia! O nosso Salvador sofreu tanto, mas ele venceu a morte. Ele ressuscitou e hoje ele está vivo, crianças, lá no céu. Essa é a nossa esperança. O nosso Salvador vive, ele está vivo, exaltado, e um dia o nosso Salvador vai voltar. Ele vai voltar para levar a sua igreja, para levar aqueles que confiam nele, para morar com ele para sempre, lá no céu. E a pergunta é: você está preparado? Não? Então, aproveite. Creia que Jesus Cristo é o nosso único suficiente Salvador, que deu a sua vida naquela cruz para nos salvar, mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou, venceu a morte para sempre e hoje ele está lá no céu, vivo, exaltado, orando também, intercedendo por nós. Então essa é a verdadeira Páscoa. Essa, crianças, é a Páscoa que o nosso Jesus, o nosso Deus, quer que nós comemoramos, não é? Quer que nós comemoremos que Jesus não está morto, mas ele vive e ele é a nossa esperança. Amém, crianças? Graças a Deus. Tem uma música que diz assim: porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele está vivo, nosso Salvador vive, venceu a morte para sempre. E um dia, nós que cremos nessa verdade, estaremos juntos com ele, lá no céu, celebrando, né, a nossa salvação para sempre. Amém, crianças? Deus abençoe cada criança, que vocês tenham uma Páscoa feliz, um dia abençoado, tá bom? Nas suas igrejas, lá, né, louvando ao Senhor, comemorando, com alegria, esse dia feliz, que o nosso Jesus ressuscitou. Amém, crianças? E vamos orar. Nosso Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer, porque nós sabemos que o nosso Salvador, ele vive, ó Pai. Ele ressuscitou, venceu a morte para sempre. Por isso nós te damos graças e louvores por essa tão grande salvação que temos. Abençoe, ó Pai, as nossas igrejas, os pastores, as nossas crianças. Abençoe os missionários, ó Pai, que estão trabalhando para o Senhor. Cuida de cada um dos missionários, tanto aqui no Brasil como aqueles que trabalham fora do Brasil. Ó Pai, abençoe. Dê vitória, Pai, a cada um que está trabalhando para o Senhor. Nos dê uma boa semana, Senhor Deus. Fica conosco, nosso Pai. Nós adoramos ao Senhor, exaltamos o Teu nome e oramos tudo com gratidão. No nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, crianças? E na próxima semana vamos continuar com Davi, tá bom? Hoje foi uma aula especial, pelo fato que esse domingo é um domingo especial, né? Que nós comemoramos a ressurreição de Jesus, tá certo? Deus abençoe você, beijo no coração de cada um e vamos terminar.
Até logo pra você, a nossa aula já vai terminar. Vamos todos praticar o que ouvimos Deus aqui falar. O que ouvimos Deus aqui falar. Deus abençoe, meus amores, e até a próxima. Tchau.